seja bem-vindo ao mundo de regeneração. Sinta-se em casa, sinta-se no seu mundo e prepare-se para mais uma leitura do livro Transição Planetária de Divaldo Franco, hoje com o capítulo 16, com o título Programações Reencarnacionistas. Agradeço a vocês que estão aí no canal Mundo de Regeneração. E lembrando que tem a playlist já com todos os outros capítulos para você que perdeu, só ir lá depois e assistir, tá bom? E lembrando sempre que a cada estreia estamos no chat ao vivo durante a exibição ao vivo do vídeo, tá bom? Para não perder nenhum vídeo, é só se inscrever e ativar o sininho, porque então você vai ser avisado a cada novo capítulo. Vamos lá? Vamos! Capítulo 16, Programações Reencarnacionistas. O início da Era Nova, programada por Jesus para o planeta amado, previa também o retorno de filósofos e sábios criadores das religiões, dos pré-socráticos, dos nobres espíritos do século IV a.C., como aqueles que antecederam o nascimento do Messias e renasceram em Roma preparando-lhes o advento. De igual maneira, os iluminados pensadores da escola neoplatônica de Alexandria, culminando nos séculos III e IV com os mártires, com os abnegados e os santos medievais, com os gloriosos lutadores da Renascença, da Reforma, da Contra-Reforma, contra os audaciosos construtores dos séculos XVII, XVIII e XIX. Olha que interessante. Então, filósofos de momentos importantes aí da história, né? Já estavam preparados para a programação da nova era por Jesus, pelo planeta amado, olha. Para se reencarnarem agora nessa época de transição planetária também, é isso? Sim, começou desde esses séculos, 3, 4, 17, e foi vindo, ó, até chegar nos momentos atuais, dos mais antigos até renascentista, reforma, contra-reforma. Então, pessoas importantes, no sentido de serem estudiosos, filósofos dessas épocas, tinham agora o retorno programado. Isso. Né? Entendi. Entre eles, os grandes missionários da ciência e da tecnologia, tornando o século atual um verdadeiro santuário de amor, beleza, caridade e iluminação espiritual. Certamente que em períodos diferentes, missionários do bem e da verdade estiveram na Terra, a fim de que nunca faltassem os ensinamentos superiores que facultam a liberação das amarras, nas tendências perturbadoras das más inclinações. Na atualidade, porém, ocorria algo especial em relação aos insensatos e perversos, aqueles que ainda se comprazem no mal, que desfrutando da feliz oportunidade de autorredenção e não aproveitamento em razão da sua sintonia com o primarismo, serão recambiados para mundos inferiores equivalentes. Nestes novos campos de luta, oferecerão conhecimentos que amelharam na Terra, experimentarão as consequências da teimosa persistência no crime e na hediondez, até que se integrem nos compromissos edificantes e possam voltar à Mãe Terra, integrando-se no programa de sublimação. A verdadeira revolução espiritual estava sendo travada no mundo das causas, a fim de que o advento do amor e da caridade, do bem e da misericórdia, possa dar-se sem precipitação dentro de uma programação muito bem elaborada que não mais pode ser postergada. Em realidade, nunca deixaram de periodicamente esses seres luminares de inteligência e do amor renascer no mundo terrestre, tá vendo aqui? Confirma que desde sempre, né, que a humanidade esteve aqui e renasceu esses seres. Então, assim, esse trecho está falando pra gente que, além de estarem previstas essas reencarnações, provavelmente em massa, né, mais do que antes, já que sempre houve seres assim no planeta, mas uma reencarnação programada de vários desses filósofos neste momento de transição planetária, século XXI. Sim. E ao mesmo tempo uma associação dos que ainda não estão muito afeitos ao conhecimento, ao bem. Sim. Uma associação deles às afinidades, aos planetas afins, ou seja, uma liberação desses espíritos que não mais estarão em consonância com a Terra, a elevação da Terra para cada um para o seu planeta. Isso. Seria isso? Sim, então, isso mesmo. uns vão embora, outros voltam. Sim. Outros reencarnam.
E depois que esses espíritos que não estão muito interessados na Terra evoluída reaprenderem, se redimirem, aí poderão voltar. Sim, você vê que faz tudo parte de um processo mesmo que começou há muito tempo atrás, né? Desde que a humanidade começou, vem tendo esses alavancos, né? Esses seres especiais, iluminados, que vêm ajudando aqui na evolução do planeta, né? As suas especialidades cada vez mais aprimoradas, ou seja, cada uma nova vida, né? Uma nova reencarnação, facultando o progresso e a felicidade dos seres humanos em processos de crescimento para Deus. Vinculados pelo amor ao serviço do desenvolvimento intelecto-moral do planeta, têm sido estrelas fulgurantes em noites escuras, diminuindo a treva e pondo claridade nos embólios celestes, por enquanto em sombras. Só eles que nos não deixam, obviamente, os compromissos com a verdade, ou lidar com os compromissos da verdade. Exemplos de abnegação e devotamentos que nos enriquecem de conhecimentos e de vibrações amorosas, a fim de que não desfaleçam das lutas pessoais. Anônimos, uns conhecidos, outros, caracterizam pela conduta moral e espiritual, que se torna superiores às épocas em que viveram, desenhando o futuro com seus exemplos de sacrifício. Você viu que independente se é uma pessoa anônima, que diz que não é uma pessoa que está tanto na mídia, que, sei lá, escreveu um livro, ficou para a história, né? Mas também, esses também fazem um papel muito importante, né? A gente não fica sabendo, mas tem um papel muito importante também nessa evolução também. E os que são mais conhecidos também, porque daí arrastam multidões de pessoas, né? Sim, pelo bem comum, né? São exemplos, né? E exemplos de sacrifício, igual eu falo aqui, desenhando os seus futuros. Reflexionando em torno dos dias do futuro, não pude furtar-me o desejo de contribuir de alguma forma com esses missionários do bem, prometendo-me intensificar os esforços para melhor servir, pelo menos nos períodos de preparação para os seus renascimentos do corpo físico. Dialogando com o querido amigo Ivon, exteriorizamos os sentimentos que vigiam em nós, pensando nas grandes e desconhecidas batalhas que seriam travadas, como aliás vem acontecendo no dia a dia de todas as nobres existências, afeiçoadas ao dever e à verdade. Deste modo, fomos convocados por Dr. Silvio para visitar-nos alguns casais que se haviam comprometido em receber os irmãos de Alcione, ou seja, aqueles seres extraterrestres, né, que se encarnariam vindo das Pleiades, né, se reencarnariam aqui na Terra em corpos humanos, né, encarnariam na Terra em corpos humanos. E os irmãos da colônia espiritual estavam indo visitar os casais que seriam pais. Sim, isso, que seriam pais desses seres, né, aqui na Terra. Nossa primeira visita na cidade de Belo Horizonte levou-nos a uma residência confortável, num dos bairros elegantes onde tudo era silêncio. O casal, ainda adormecido na alcova, encontrava-se em parcial desdobramento pelo sono fisiológico e dialogava com aquele que seria o primogênito. Olha que interessante. Eles estavam dormindo, o casal, e estavam conversando em desdobramento, ou seja, no sono, como a gente conversou aqui, né? Já falamos, nosso espírito sai, vai estudar, vai fazer algum tipo de trabalho na espiritualidade. Aqui no caso eles estavam desdobrados, ou seja, fora do corpo, conversando com aquele que ia ser filho deles. Com o espírito que ia ser o bebê. Sim, olha que interessante, né? Os nubentes haviam lutado para conseguir a progenitude sem o êxito desejado. Vários especialistas haviam sido consultados oportunamente e a resposta era sempre desanimadora, explicando aos parceiros que não haviam detectado qualquer impedimento fisiológico em nenhum dos dois. No entanto, a possibilidade permanecia nula, ou seja, eles achavam que não conseguiam ter filhos. Após receberem sugestão para uma fecundação in vitro, haviam concordado e preparavam-se para o cometimento através do cuidadoso tratamento especializado. No dia seguinte, seria feita a primeira tentativa para a posterior utilização dos espermatozoides do esposo, ansioso pela paternidade. Considerando-se o mérito de ambos os cônjuges, foram destacados 2 espíritos da equipe da Era Nova, para que renascessem através desse processo especial. Gêmeos, então. Olha, a pessoa ter 2 crianças das estrelas. Conversavam deste modo com aqueles que renasceriam através das conjunturas genéticas e revelavam incontida ansiedade. Dr. Silvio, solícito, conhecendo o programa que seria executado, propôs que dessemos início à terapia auxiliar preparatória, convidando-nos à oração da súplica do Senhor da vida em favor dos futuros genitores.
Após comovedora prece proferida por ele mesmo, foram aplicados recursos bioenergéticos nos corpos adormecidos de ambos os parceiros, de modo a facilitar-lhes a produção de espermatozoides saudáveis, assim como de óvulos que permitisse a fecundação exitosa. Ou seja, preparou o corpo tanto do homem como da mulher para que quando fosse fazer, né, a inseminação in vitro tivesse os melhores exemplares ali para que pudesse ter os filhos, conseguisse, né, fazer essa parte genética. Você vê que mesmo com a ajuda do ser humano, tá vendo? A tecnologia sempre é importante, né? Embora os cuidados de que se revestia o momento, notamos a presença de alguns espíritos em aflição, que haviam acorrido à residência ao saberem dos planos para o renascimento dos visitantes, e que de alguma forma tinham vinculação emocional com o cônjuge. Aliás, foram um aborto no passado que criara a dificuldade atual. Embora recuperados do delito, ficaram sequelas no perispírito da senhora que lhe dificultavam a concepção. Ou seja, praticou aborto antes e agora não está conseguindo engravidar, né? Um daqueles candidatos frustrados havia sido um filho não aceito, e apesar de já não existir ressentimento de sua parte, no momento sem a possibilidade de tornar-se factível o seu retorno em razão do programa ora elaborado. Com muita ternura e bondade, o nosso mentor explicou a ocorrência, tranquilizando em relação ao próprio futuro, quando também mergulharia no corpo somático, fluindo de melhores recursos para o progresso pessoal. Ou seja, esse espírito que iria reencarnar, mas então houve o aborto, ele não pôde reencarnar nessa família com esse casal. Ele estava preocupado quanto ao futuro dele, se esse casal agora fazia parte do projeto da reencarnação dos extraterrestres e ele, como ele ficaria. Sim. Então aí o missionário da colônia o explicou que tudo tem sua hora e que ele não seria desamparado, ele também teria sua reencarnação no momento certo, tranquilizou-o. Terminada a nossa tarefa junto ao matrimônio, quando nos dirigíamos a um outro lar, num bairro periférico, mas da mesma cidade, interroguei o nobre médico a respeito da chamada fertilização in vitro, muitas vezes dominada por bebê de proveta. Pacientemente ele explicou-me a mim e aos demais amigos que a divindade sempre misericordiosa incessantemente envia à terra os seus embaixadores, a fim de que os mesmos facilitem o progresso científico-tecnológico, de modo a proporcionar aos seres humanos recursos hábeis, capazes de auxiliá-lo a diminuir as aflições que os fazem jus. Tá vendo? Eles mandam esses espíritos que têm conhecimento em tecnologia, biomedicina, e para ajudar a evolução tecnológica aqui do planeta Terra, para que possa continuar tendo esse processo, né, de fertilização, as pessoas puderem ter filhos, né, e continuar o trabalho de evolução, né? Sem filhos não tem como continuar também, né? Que bacana. A cada momento informou-nos com a gentileza a ciência e a tecnologia, dão as mãos, contribuindo em favor da sociedade feliz, assim como enviando os missionários do amor para que o sentimento da bondade, da misericórdia, fraternidade vicejem onde antes o conhecimento de extermínio tinha lugar. Naturalmente é mais fácil a conquista horizontal dos valores culturais e técnicos do que a grande vertical do amor em direção a Deus, razão pela qual ainda permanecem as lutas hediondas de todas as espécies entre os seres humanos. Foi a partir de 1978, graças ao nascimento de Louise Brown, que logrou o êxito na grandiosa experiência de fecundação fora do corpo humano, fora do organismo humano. Concluiu-se uma etapa de alta significação para as pessoas impossibilitadas de lograr a fertilização convencional, dando lugar à transferência dos embriões para as mulheres que sofriam infertilidade tubária ou que tinham as trompas obstruídas. Com o tempo e o aprimoramento das técnicas, foi possível atender a outros problemas que dificultavam a conquista gloriosa da maternidade. A fecundação in vitro exige cuidados muito especiais, iniciando-se os procedimentos terapêuticos através do processo que faculta a indução dos óvulos, de modo que possam amadurecer vários óvulos, que irão permitir o crescimento folicular. Em casos especiais, usam-se drogas específicas para este mister, o que não ocorreu no caso que estudamos. Após esse meticuloso processo, realiza-se a coleta dos óvulos, assim como do sêmen, que simultaneamente, mais ou menos no mesmo período,
E depois da análise de seleção dos primeiros, procedem-se à inseminação com o espermatozoide elegido. Atenções especiais são mantidas durante um período de 3 dias depois desse procedimento, para a transferência de algum deles para o claustro uterino. Todo esse processo requer perfeita identificação da maturidade dos óvulos, o que consegue mediante o estudo do líquido folicular, que é extraído para essa finalidade. Olha quantos termos científicos aqui, quanto conhecimento científico aqui nesse livro. Né? E além também assim, né, de dar uma pincelada na história da fertilização in vitro, Sim. né? Desde o primeiro nascimento, em 1978. Sim. Constatando-se a existência de óvulos maduros em culturas especializadas, promove-se a inseminação de cada um deles com aproximadamente 100 mil espermatozoides em atividade à sua volta. Aproximadamente entre 15 e 19 horas depois do procedimento cuidadoso, observa-se no microscópio as evidências da fecundação, que pode ser sintetizadas na presença dos denominados pronúcleos masculinos e femininos. Mais tarde, transcorrida 24 horas, já se pode perceber a presença de pré-embriões, 24 horas depois, graças à divisão em 2 células. Somente após 48 horas, até 72 horas, quando os mesmos apresentam 4, 8 ou mais células, é que se procede à transferência para um útero materno. É mesmo, bem explicado aqui mesmo como é que é o processo. Em nosso caso, esperamos que se tornem exitosos 2 dos diversos pré-embriões transferidos, nos quais teremos acoplados os perispíritos dos reencarnantes, que elegeram por vibrações especial os espermatozoides que poderão oferecer algum dos fatores necessários com as características próprias para as tarefas que lhes estão destinadas na existência corporal. Olha que interessante, viu? Eles ficam por perto para ver em parte de vibração e energia, qual tem uma vibração especial. O perispírito fica próximo ali, né? O perispírito dos reencarnantes, para ver qual que vai ser melhor ali para ele que ele consiga estar aqui na Terra, né? Naquele corpo que vai ser usado, né? Aqueles que não tiverem ligação de futuros reencarnantes perderão a finalidade e serão automaticamente eliminados. O nobre geneticista espiritual fez uma pausa para a reflexão, dando prosseguimento às explicações que nos deslumbravam. Quando os estudiosos das várias doutrinas científicas buscarem a identificação com as revelações espirituais, permitindo-se entender os mecanismos que constroem a vida física e as mantém muito mais fácil, lhe serás a execução dos compromissos que abraçam as condições de missionário do bem em favor da humanidade. Ao lado da fertilização in vitro, a admirável contribuição de mulheres enobrecidas pelo amor, que emprestam seus ventres para o desenvolvimento dos embriões e surgimento dos fetos até o momento do parto, desde que há algum tempo, algumas denominadas como barrigas de aluguel, por cobrar importâncias monetárias para o mister, é de um valor incontestável. Auxiliar alguém a lograr a realização da maternidade, ensejando por outro lado o renascimento dos espíritos, quando larga faixa da sociedade opta pelo aborto delituoso e perverso, ou se utiliza da denominada pílula do dia seguinte, interrompendo o processo e o desenvolvimento da fecundação. Essas abnegadas mães, por empréstimos, desempenham um papel de alto significado na construção do mundo novo e melhor de amanhã. Embora a conquista da ciência haja logrado esse feito para fins nobres, sempre parecem as pessoas utilitaristas e aproveitadoras, né, para candidatar-se para os beneficieiros, que justificam elucidando que tem a finalidade de diminuir-lhes as dificuldades econômicas a quais vivenciam. Apesar de não concordarmos com a tal conduta, também não nos opomos às mesmas, que em alguns casos compreensíveis são para benfeitorias da humanidade. O mais curioso, não raras vezes, quando em convivência com os espíritos reencarnantes, desenvolve-se os adormecidos sentimentos da maternidade, e após o parto, tocadas pela presença do já querido ser, negam-se a devolvê-lo àquelas que o contrataram. São as mães que vão ser mães de aluguel, que emprestam só o ventre e não quer devolver depois a criança aos pais, né? Observamos que em alguns desses casos o espírito reencarnante está mais vinculado à doadora do ventre de aluguel do que aos reais pais genitores. Olha que interessante.
Ou seja, nem a própria mãe ali de aluguel foi por acaso, tá vendo? Né? Também tinha um propósito de ser aquela pessoa escolhida, né? Pois é, fantástico, né? Fantástico. Sucede que ninguém pode burlar os mecanismos sublimes das leis cósmicas que regem o universo e as criaturas humanas. Normalmente, os caminhos transversais que muitos indivíduos recorrem para fugir da responsabilidade conduzem-nos exatamente ao destino que lhe diz respeito aos sítios onde gostariam de desfrutar da inutilidade. A nossa participação, assim como dos devotados trabalhadores que aqui se encontram, vinculados ao mister que abraçamos, não será permanente, sendo realizada apenas em alguns casos especiais, porquanto desde que haja alguns anos do século passado, os nossos irmãos de Alcione estão reencarnando na Terra, sem alarde, tornando-se expoentes de sabedoria e portadores de grande contribuição cultural e espiritual. À medida que vão reencarnando, tá vendo? Vão contribuindo para mais avanços, esses seres da constelação, né, das Pleiades. É que da grande estrela, o grande sol de Alcione. Isso, seria o sol de Alcione. À medida que os anos se passam, desde as primeiras ocorrências, estamos agora vivenciando o período agora para o renascimento em massa. Enquanto tem lugar a princípio enquanto antes era lentamente, né, agora vai ser em massa. O expurgo dos irmãos infelizes vinculados à revolta, à truculência, que se utilizavam em tentativa inútil para impedir a felicidade dos seres humanos. De maneira equivalente, à medida que os anos se sucedem, números bem expressivos de desatinados será encaminhado ao exílio temporário, de forma que irão contribuir para o desenvolvimento dos seres que encontrarão em novos ninhos domésticos. Né, falando em ninho, a gente tem uns amigos passarinhos aqui bem felizes hoje, né? É, tem bastante passarinho aqui. Legal. Gostei do lugar da gravação. Tomara que não atrapalhe muito vocês ouvirem, né? Não, a leitura. Isso não, eu tenho certeza que não atrapalha, não. Estão uma melodia bem suave. Vamos deixar eles felizes. Deixa eles ficarem felizes. Sim. Aí. Aqui, deixa eu ver. Desenvolvimento dos seres que encontrarão em novos ninhos domésticos para volver em triunfo quando se depurarem das graves imperfeições que lhes dificultam a marcha do progresso. Tem sido assim, desde os primórdios do estabelecimento das raças humanas na Terra, quando missionários do amor e do conhecimento, oriundos de outras moradas da casa do Pai, outros planetas habitados, mergulharam nas sombras do planeta para oferecer a contribuição valiosa dos seus conhecimentos. Ou seja, esses seres mais iluminados que vieram de outros planetas desceram aqui à Terra para trazer a luz aqui para a Terra, né? Que fala até mergulharam nas sombras, né, para trazer à luz valiosos conhecimentos. E isso sempre tem acontecido, mas agora o projeto é que isso aconteça em massa. É assim que tudo deve ser, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Olha que legal, até um anjo começou com um simples átomo. Admirável lei da harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Assim responderam os espíritos nobres responsáveis pela codificação do espiritismo de Allan Kardec, conforme a questão de número 540, íncita em O Livro dos Espíritos. Este encadeamento já houvera sido percebido por Antoine Lavoisier na sua célebre citação em torno do estudo em massa, que cita: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada obstante, na atualidade constatou-se que sempre há uma perda de massa nas reações de uma substância libertando energia, o que de certo modo não altera o conteúdo do nosso pensamento em torno da harmonia universal, assim como as leis que as mantêm. Nesse momento houve um silêncio natural, convidando as reflexões profundas em torno dos divinos desígnios. E assim estamos no meio do capítulo 16, que é um capítulo longo, por isso vamos dar uma pausa e continuamos no próximo vídeo com o capítulo 16, segunda parte. Isso. Até lá, gratidão e nos encontramos já no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço e até lá.